Então, minha gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é tabu atualmente no Brasil: a segurança pública. Um problema extremamente grave que o Estado brasileiro não consegue resolver. E não consegue resolver porque o grau de infiltração do crime organizado na sociedade é tão grande que qualquer medida que seja tomada pelo governo, seguindo a cartilha que ele está usando, vai piorar ainda mais a situação. Já viram uma coisa mais absurda do que tentar unificar as polícias militares? Como é que vai unificar PM e Polícia Civil? Já viram uma coisa mais absurda do que querer acabar com o crime organizado dentro de cada estado, separadamente? Como? Se ele já se espalhou para o Brasil inteiro. Como é que vai fazer isso se ele já comprou juízes federais, já domina bancadas no Congresso, manda nos presídios, achaca os comerciantes, substitui os prestadores de serviço? Se eles matam e intimidam qualquer um que ouse desafiar suas ordens, incluindo advogados, promotores, juízes e até mesmo próprios policiais. Os poucos policiais que ainda tentam fazer o seu trabalho com coragem e profissionalismo. Como é que um governador sozinho vai resolver isso? Então não vai ser por aí que nós vamos resolver o problema. Não é dando cada vez mais dinheiro para a segurança pública e depois lavando as mãos que os governantes irão combater o crime de verdade. O dinheiro vai acabar caindo justamente na mão dos marginais. Temos que entender que o que se vive no Brasil hoje em dia, e também em outros países do mundo, é uma guerra contra o Estado. Guerra. Enquanto não tratarmos o problema como uma guerra, ele não vai ser resolvido. Só que é uma guerra diferente, porque o inimigo está misturado conosco, infiltrado em todos os níveis da sociedade, em todos os setores da sociedade, principalmente na área política, econômica e no universo religioso. Então, como fazer? Eu não estou aqui para reclamar, eu estou aqui para dizer como o meu governo vai agir. Estamos aqui para trazer uma cartilha nova, cartilha que vai ser aceita também por quem se considera dono da verdade, por quem acha que pode ditar as regras. Agora mudou, porque o povo vai votar no meu programa de governo, não num candidato. O programa foi eleito? O programa vai ser cumprido. Essa cartilha que eu estou trazendo começa fazendo uso do que nos permite a Constituição. Os artigos 137 a 139 da nossa Constituição prevêem a implantação do estado de defesa e do estado de sítio, quando necessário, como medidas excepcionais de defesa do Estado e das instituições democráticas. Vamos ver alguns comentários a respeito delas. O estado de defesa e o estado de sítio são mecanismos constitucionais de exceção para proteger a ordem e a democracia. O estado de defesa é mais brando, focado em locais restritos, dura até 30 dias, prorrogável uma vez, e não exige autorização prévia do Congresso. O estado de sítio é severo, nacional, dura 30 dias renováveis e existe autorização prévia do Legislativo. Vejam bem, o estado de defesa é estabelecido pelo presidente por decreto e não exige autorização do Congresso. É focado em locais restritos, como comunidades dominadas pelo tráfico, favelas subjugadas, áreas indígenas invadidas pelo garimpo criminoso e qualquer outra que ameaça a estabilidade democrática. Nas áreas em poder do crime organizado, o poder do Estado não chega, ou seja, lá dentro não existe ordem democrática. Finalidade: o estado de defesa visa preservar ou restabelecer a ordem em locais específicos contra instabilidade ou calamidades. O estado de sítio atende a crises graves de repercussão nacional, ineficácia do estado de defesa ou guerra. Estado de sítio, então, não é só para a guerra externa. Poderá ser aplicado também em caso do estado de defesa ter sido ineficaz. Então, a permanência da força repressora ou pacificadora ou de resgate da cidadania poderá permanecer atuando até que a área seja considerada completamente recuperada para a sociedade. Restrição aos direitos. Ambos podem restringir direitos como reunião e sigilo de correspondência. Mas o estado de sítio é mais drástico, podendo suspender liberdades fundamentais como o direito de ir e vir. Essa restrição dos direitos individuais no interior da área a ser liberada garante ao Estado a liberdade de ação necessária para combater o tráfico com as mesmas armas que ele utiliza, de atuar da forma mais efetiva para ganharmos a guerra. É guerra, por isso a Constituição nos respalda, por isso ela nos garante o direito de nos defendermos. Por isso o direito de nos defendermos está acima de qualquer outra consideração legal. Acontece que se nós nos limitarmos a prender os marginais que atuam no interior da área de operações, nós só vamos prender os bagrinhos.
Os verdadeiros chefes do tráfico, os corruptos poderosos, jamais serão alcançados. Por isso, a área de abrangência para as operações de inteligência e para as investigações que surgirem durante a operação repressiva deverá se estender para todo o território nacional, eventualmente até para o exterior. Outra coisa importante de entender é que a operação não terá caráter apenas repressivo. Repressão nunca resolveu nada, todo mundo sabe disso. Ao mesmo tempo que estiver ocorrendo a neutralização das forças do crime, estarão sendo implementadas medidas para integrar definitivamente a região conturbada à sociedade. Isso significa a instalação de todos os serviços públicos necessários ao atendimento da população, como unidades de saúde, defesa civil, escolas profissionalizantes, centros de desenvolvimento de talentos olímpicos, terminais de transporte e, por que não, unidades conhecidas como poupa-tempo ou na hora, que simplificam a vida do cidadão. Uma estrutura completa para levar a cidadania aos esquecidos. O estado de sítio só terminará quando essa estrutura estiver concluída. A mais importante dessas instalações, no entanto, será o Complexo Comunitário de Apoio Jurídico. Esse complexo irá contar com uma delegacia posicionada no interior da área, integrada a uma promotoria e a um juizado. Cria-se assim um lugar para a comunidade se proteger e não para se sentir ameaçada. Em postagens futuras, falaremos mais a respeito, já que o projeto de policiamento comunitário a ser implementado em todas as cidades do Brasil terá como núcleo central esse complexo de apoio jurídico. Essa será uma outra medida prioritária do meu governo para levar a segurança e a justiça ao cidadão em qualquer lugar do Brasil. Outro tema que deverá ser tratado com prioridade também é a reorganização das polícias militares e das polícias civis. Terão seus nomes mudados e suas atribuições finalmente separadas. Assunto muito polêmico, mas absolutamente inadiável. Mas antes de encerrar, eu vou falar sobre como a Força Pacificadora irá atuar. O combate ao crime organizado será unificado em âmbito federal e será conduzido pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública, naturalmente. O Departamento de Combate ao Crime Organizado, guardem bem esse nome, será o órgão a ser criado pelo meu governo naquele ministério, com a função de assumir definitivamente essa missão importantíssima. Não será um órgão temporário criado para resolver algum problema eventual. Manterá a estrutura permanente de inteligência, mobiliada com efetivo próprio. Seu pessoal será selecionado e convocado dos órgãos estaduais e federais, tanto da polícia como órgãos de inteligência. Esse novo departamento terá sua sede construída próxima ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, no local hoje ocupado pelo 6º BPM do DF, conforme se vê na figura. Ele será o responsável por solicitar ao presidente a implantação do estado de exceção para a área abrangida pela operação, sob sua responsabilidade. Será responsável pelo planejamento e execução de toda a operação, do princípio ao fim, e pela convocação dos efetivos necessários à operação, incluindo-se aí efetivos das Forças Armadas especializadas nesse tipo de missão, sempre que for necessário. A sua implementação encerra a discussão sobre uma Força Nacional de Segurança Pública ou sobre a criação de uma Guarda Nacional, já que possui o poder de convocar efetivo das forças públicas estaduais sempre que se mostre necessário. Essa é a estrutura que será adotada para o combate ao crime organizado, sempre em íntima coordenação com a Polícia Federal. Essa é a estrutura que será adotada para o combate ao crime organizado, sempre em íntima coordenação com a Polícia Federal. Nas próximas postagens, vamos falar também na necessidade de criação de uma quarta justiça especial. A Justiça para o Crime Organizado, em paralelo com a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar. A sua criação irá dar maior agilidade e homogeneidade aos processos decorrentes das ações repressivas. Esse é só o começo. A ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública não se resume ao combate ao crime organizado. A reorganização das forças policiais nos níveis federal, estadual e municipal é um tema ainda mais importante na nossa luta pela segurança pública cidadã. Saiba mais no meu site www.presidenteclaudiochagas.com.br e acompanhe as próximas postagens. Opine, participe, vamos à luta, meu amigo. Um forte abraço.